Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo Cristo ungido, Jesus, o Filho do Homem, a natureza divina, concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente, aquele do qual nós anunciamos constantemente, em espírito e em verdade, aquele que diz que já não nos chama de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo de amigo, pois tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. E assim, o seu espírito pronto e preparado, experimentado em dores, do qual o Pai não poupou, aonde os chicotes e os açoites purificam do interior para fora, purifica a alma, purifica o coração, corpo, alma e espírito incorruptível, da onde demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós tenhais o teu Santo Espírito. Ele é o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, aquele que tudo opera e executa, está no centro do trono, governa com justiça, com equidade, na imparcialidade e exerce o direito dia após dia. A palavra nos diz, a palavra de Deus, que é Cristo: amados, não deis créditos a qualquer espírito, porque o espírito que provém de Deus, do qual Deus nos atrai até Cristo, o Espírito Santo, todo aquele que o confessa, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, fez os feitos maravilhosos que a palavra diz que, se fosse enumerar todos, não seria nem possível, das quais nós cremos e confessamos publicamente todos os dias de boca, e demonstramos pelo bom proceder, segundo o entendimento que é desviar do mal, exercitando a fé, onde as obras aperfeiçoam a nossa fé. Fé e obras de justiça através do seu Espírito, porque é dom gratuito, para que ninguém se glorie em suas obras. Caminham lado a lado, da qual a palavra diz: mostra a tua fé sem... tu tens a fé e eu tenho as obras. Me mostra a tua fé sem obras, que lhe mostrarei a minha fé através das obras. Porque ambas caminham lado a lado, e através desse exercício constante é que se alcança o discernimento e se discerne os espíritos e examina. Assim como a palavra diz, não deis crédito a qualquer espírito, porque tem espíritos que não confessam Jesus, como eles falam do mundo. O mundo os ouve e os compreende, porque eles discernem aquilo segundo a carne. Aquele que é carnal e não discerne aquilo que é espiritual. Esta é a forma de conhecer os anticristo, aqueles que negam a verdade, aqueles que não confessam Jesus. Eles falam em Deus constantemente, mas a palavra diz: o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos, para que não creia naquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo. E o povo que não tem aquele que revela o Deus Altíssimo, o único que se fez um corpo preparou, onde Isaías já dizia que seria o Deus único, seria e é, porque ele disse, está consumado, tudo se cumpriu, aonde tudo que foi dito na lei de Moisés e pelos profetas, nas lamentações, nos salmos, dizia seu próprio respeito, aonde na transfiguração, a lei entregue por Moisés foi-lhe imputado por justiça, ainda que
A palavra diz quando Deus, quando lá em Meribá, por conta dos murmuradores, ele feriu a rocha, ao invés de falar a rocha, ele, quando envia os espias, ao invés de ir, porque se ele vai conhecer, ele teria novamente transgredido com o Senhor, mas ele manda os espias, e assim como estava escrito que ele viria de longe, assim se cumpriu. Isso lhe foi imputado como justiça, do qual o arrebatou, porque está escrito na Transfiguração que a lei foi entregue por Moisés, assim como os profetas foi entregue por Elias, aonde Elias disse ao próprio, quando foi arrebatado, disse ao próprio Eliseu que queria porção dobrada. Ele disse: dura coisa pedistes, se quiseres algo, tem que ser concedido pelo Senhor, tem que ser concedido do alto. E ele com a capa voltou o Jordão. Enquanto ali Elias viu as carruagens de fogo, carruagens reais, do qual Eliseu contemplou, sabemos que Eliseu, por conta da incredulidade, ficou em seu leito de enfermidade, e quando chega o rei de Israel terreno, ele pergunta pelas carruagens, porque somente aquele que segue segundo crendo, de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses, é que alcançarão aquilo que é do alto, porque só há um mediador entre Deus e homens, que veio do alto e adentrou novamente ao alto dos céus, aquele da qual o próprio João Batista testemunhou, vos batizo para a remissão dos pecados, mas após mim virá aquele que era antes de mim, do qual não sou digno de desatar as sandálias, correia das suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo, do qual o próprio Jesus disse que, quando ali um dos seus discípulos, João, acabou sendo influenciado por aquele povo, fazendo discípulos para si, da qual ele manda um dos seus discípulos perguntar, quando estava preso, por ter feito aquela exortação de Herodes, ali ele manda um dos seus discípulos perguntar se era tu que havia de vir ou havemos de esperar outro. E a incredulidade, devido à sua própria incredulidade, pairou sobre a sua moleira. Perdão. Porque sua cabeça repousou na bandeja da raposa. Jesus ainda disse: dos profetas grande foi João Batista, mas ele, sendo o menor e estando servindo sempre, se tornou grande no reino dos céus. Feito um pouco menor do que os anjos, pela submissão do coração, se tornou um mediador não somente entre os homens, mas até mesmo entre os anjos. Os anjos são aqueles que um é o que planta, o outro é o que colhe. Eles são os ceifeiros, os conservos, aqueles que nos ensinam a jamais Deus divide a sua honra e glória com homens, assim como eles nos ensinam. Quando homens de fé tinham um encontro com eles, eles diziam, e prostravam diante deles, eles diziam: não façais isso, prostai antes diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para aqueles que nele crê
e depositam a sua confiança. Aquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. A ele seja toda honra, toda glória, para hoje e todo sempre, aquele que por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito. Ele é fiel e verdadeiro. Por isso, deis crédito àqueles que falam em espírito e em verdade. E aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aonde somos como que pedras vivas, espirituais, interligadas umas às outras, da qual aquele que é espiritual se discerne espiritualmente, mas aquele que é carnal e não compreende as coisas do alto. Mas a palavra diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Por isso, clama a ele, e ele é aquele que anuncia coisas grandes e ocultas que não sabes. E em mais um dia buscai a perfeita e agradável vontade do Senhor, da qual a palavra nos ensina que o coração faz muitos planos, é enganoso. Os que prevalecem sempre são os planos do Senhor, do qual ele não tem plano de nos causar dano algum, mas de nos fazer prosperar, tanto que Jesus levou sobre si todas as nossas condenações e maldições. Aqueles que estão em Cristo não há condenação, mas aqueles que não o recebem como único e suficiente Salvador e seguem segundo as suas próprias imaginações, ilusões, tradições meramente humanas, vãs filosofias, doutrinas meramente humanas, ondas teológicas que vai e vem e nada os acrescenta, acaba fazendo da mensagem da cruz vã, o espírito mundano, o espírito de facção, espírito onde só há brigas, dissensões, erros. Esta é a forma de conhecer aqueles que estão segundo o padrão deste mundo, porque aqueles que seguem segundo o direcionamento, acartando as advertências do Espírito Santo, permanecem no caminho. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A este perseverais e deis crédito, porque ele é fiel. Ele é a natureza divina, filho do homem, a natureza divina, pois não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar, e a ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.